Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, estou aqui para administrar, né, agora a disciplina Administração Estratégica para vocês. Sou a professora Deisiane e vou ficar todo esse módulo é, com vocês, tá? Então, hoje, a nossa disciplina, como já foi mencionado por mim, é Administração Estratégica, onde que a gente vai descobrir um pouco sobre o que é estratégia, as escolas do pensamento estratégico, porém a gente trabalhará a avaliação de uma forma diferenciada, né, da, da disciplina passada. Eu não vou me aprofundar muito no assunto, vou fazer apenas uma pincelada. Eu acho que esse vai ser um dos vídeos mais curtos que eu já fiz, né, para vocês, porque nós vamos fazer a nossa avaliação ainda de forma individual, porém, é, como um formato de seminário. E eu vou estar explicando um pouco mais para frente, tá? Então, vamos iniciar a matéria com o questionamento. Professor, afinal, o que é estratégia? Quando eu falo estratégia, o que é que vem na cabeça de vocês? Tenho certeza que nesse momento alguns podem ter lembrado do filme Tropa de Elite, né? Onde eu não estou me lembrando do personagem principal, ele está dando uma aula, lecionando uma aula, né? E ele faz o questionamento, faz a palavra estratégia, explicando elas em várias línguas, tá? Então, assim, gente, estratégia, ela vem do grego, né? Que significa estratego de stratos, que é exército, e ago, de liderança. Então, assim, quando você tem a palavra exército de liderança, o que é que vem na mente? Vem na mente alguma liderança de um exército que estão planejando, né, todo um ataque, saber como fazer esse ataque, então planejar como vai ser aquele ataque para chegar à vitória, para chegar a vencer uma guerra, né? Então, assim, o significado original dele é a arte do general, ou seja, é aquele que deixou de estar do lado do exército, né? A certa distância, digamos que ele está em um alto de uma colina, onde ele pode observando o campo, para adquirir um maior potencial para selecionar a melhor posição e o melhor conjunto de ações para vencer a batalha ou quiçá a guerra. Na administração, a estratégia ela é aplicada de uma forma errada, errônea, né? Muitas pessoas não se aprofundam no que é na palavra estratégia, o que realmente ela significa, e nós acabamos não tendo líderes, né? Mas sim apenas patrões e não líderes. Alguns administradores, eles não sabem ser líderes. Liderança provém da estratégia. Nem todo líder é estrategista, tá? Assim como a maioria dos patrões também não sabe usar essa liderança. Então, nós vamos nos aprofundar um pouco agora nas escolas do pensamento estratégico. Nós temos 10, onde elas são subdivididas em 3 tópicos: nas escolas prescritivas, nas escolas descritivas e configurativa. Nas escolas prescritivas, elas apresentam cortes característicos de centralização, o que são típicos ou comuns dessa corrente. Dentre elas, nós vamos ter a escola do design, a escola do planejamento e a escola do posicionamento, tá? Então, a característica principal dela, gente, é a centralização, tudo bem? Nós temos as escolas, em seguida temos a estratégia descritiva, que ela é caracterizada pela subjetividade dos agentes sociais, ou seja, que vai além da liderança individual, pela percepção de aprendizagem e pela proatividade. Elas são divididas em escola empreendedora, cognitiva, do aprendizado, do poder cultural e ambiental. E por último, temos a escola configurativa, ou seja,
é aquela que agrupa a organização. Então, vamos lá, nós temos organizações que a gente vai agrupar as mesmas de acordo com as suas características, tá? E os tipos incomuns entre elas. Vou falar um pouco sobre cada uma, porque elas serão as que vocês irão falar no seminário. Nós temos a escola do design, a primeira, que é a formação de estratégia, ou seja, aquela estratégia ela é vista como um processo de concepção. O que é que ela busca? Ela busca adequar, né, as capacidades internas e as possibilidades internas, ou seja, o que eu tenho dentro da empresa com as possibilidades externas que eu tenho lá fora. Qual é a finalidade dela? É posicionar a empresa em seu ambiente. A escola de planejamento. Na formação estratégica, ela é vista como um processo formal, sustentado por técnicas, programas e planos. Ou seja, planejamento, gente. Planejar algo. Aqui seria planejar, pensar aquela estratégia. Ela deriva da escola de design, mas é mais elaborada, um pouco mais complexa e com os controles específicos. Nós temos a escola de posicionamento. Posicionar-se para algo. Ela é vista como um processo analítico. O administrador é mais analista, faz uma análise dos fatos passados e dos dados estatísticos, a fim de planejar o futuro. Lembra-se da matéria dos tópicos especiais que a gente estava trabalhando a questão da logística? Ela sempre estava se importando com o passado, com o presente, para poder assim fazer a logística, né, a estratégia para o futuro. Está muito interligada à administração estratégica. A escola empreendedora é o que a gente está vendo muito, né, ordinalmente nessa questão da pandemia. Está surgindo novos empreendedores, as pessoas estão tendo mais coragem para montar o seu negócio, mesmo que pequeno, os pequenos empreendedores. Mas está muito à vista atualmente, né, o empreendedorismo, a situação, né, que trouxe a realidade. A formação da estratégia é vista como processo visionário. Esse processo está na mente do líder, o empreendedor que tem uma visão de futuro da organização e um senso de direção a longo prazo. Por exemplo, quando eu estou falando na questão da pandemia, com o que ocorre atualmente, é uma visão. Foi uma visão que por exemplo, a maioria das pessoas perdeu o emprego ou seus empregos não estão podendo trabalhar. Então, elas têm uma visão do futuro. O que é que eu posso estar fazendo no momento, o que é que eu posso estar vendendo. E estão surgindo esses pequenos empreendedores para investir. A maioria em fast food, comidas, vender roupas, joias. E a maneira que elas estão utilizando é as redes sociais, é o WhatsApp, Facebook, Instagram, e aonde pode estar vendendo e tendo, né, como eu posso estar dizendo assim, o lucro, né, sobrevivência do seu dia a dia. Mas quando tudo isso estiver passando, quando a economia estiver regularizada, isso não será apenas para a sobrevivência, mas sim um mercado que foi aberto em um momento de necessidade, né? A escola cognitiva, ela é mais vista como um processo mental. É estudar o indivíduo, a forma, o ambiente e formular uma estratégia na mente, a fim de categorizar o processo em mapas, modelos, conceitos e esquemas. Assim, o mundo pode ser visto ou modelado, emoldurado e construído. Um exemplo simples, gente. A gente pode estar numa paisagem e vamos imaginar o mar e o pôr do sol. A gente tira uma foto. Quando a gente tirou uma foto, a gente modulou, né, aquele pensamento, aquele momento. Quando a gente estiver em outro momento, né, em casa mesmo, para lembrar daquela viagem, a gente vai ver a característica, o sol, a posição que ele estava, as sensações que a gente sentiu. Então, está muito ligada a essa escola, né? De estrategista. É um mapa mental que a gente vai estar sempre interligando e lembrando. Então, é assim também, são aquelas informações contidas na mente, colocadas em um papel, emoldurada, né?
modelada, construída para ser trabalhada. A escola de aprendizado é a formação da estratégia. Ela é vista como um processo emergente que procede do comportamento que estimula o pensamento retrospectivo para que se possa compreender a ação, ou seja, aprender para executar, tá? Resume-se simplesmente nessas duas palavras. A escola do poder, né? É a formação da estratégia, visto como um processo de negociação, que ela utiliza o quê? Utiliza a influência do poder e da política, que ele cita, né? Elas tendem a ser emergentes e assumem mais a forma de posições e meio de iludir do que de perspectiva. Aqui a gente pode estar enlaçando a esse conceito o poder de persuasão, o quanto o indivíduo persuadia o outro, né? Em algo pode não ser verídico, mas o poder de persuasão é tão grande que aquele que está ouvindo, né? Ele é capaz de acreditar fielmente que aquilo é verdadeiro, porque uma pessoa, né, o interlocutor tem um poder de persuasão muito forte. A escola cultural. Gente, conceitualmente, cultural é cultura. Vem de um povo, de uma região, de um país ou até mesmo de uma comunidade, são as características natas daquele povo. Por exemplo, é um processo coletivo de interação social baseado nas crenças e nas interpretações comuns aos membros de uma organização, as quais são adquiridas através de um processo de aculturação e socialização. Um exemplo de cultura no nosso país, a gente come a carne bovina. Já nos países como a Índia, eles não comem, né, a carne. A carne é sagrada, não é um deus. Ela é sagrada para os mesmos. Então, eles não fazem o consumo da carne bovina. Para nós, para nossa cultura é algo simples, para eles é algo abominável. Então, assim, é a questão da crença, baseada na crença e interpretações daquela organização, daquela comunidade, daquele povo. Então, a escola cultural ela está muito interligada a tudo isso, de respeitar, né, a crença e a interpretação. A empresa, a organização que está naquele ambiente, ela tem que adaptar-se à realidade daquele país. Não sei se realmente me recordo, mas, por exemplo, o McDonald's, com as carnes do sanduíche, né? Parece que eles se readaptaram à Índia, né? À realidade do local. A escola ambiental, ela é uma formação da estratégia vista como um processo reativo. A organização é passiva, reage ao ambiente, ou seja, ela cria estratégia a partir do ambiente em que se apresenta. As empresas, organizações não visam umas às outras diretamente, ou seja, elas visam o ambiente que estabelece os critérios de adequação. Por último, nós temos a escola da configuração, né? Que ela visa um processo de transformação através das mudanças estruturais e as inovações, que aqui cabe dizer as inovações tecnológicas. Elas são percebidas como configurações, ou seja, são agrupamentos onde que eu pego todas aquelas empresas, vou agrupá-las de acordo com as características em comum entre elas e o comportamento das mesmas. Então, agora a gente vai entrar um pouco no conceito de administração estratégica. Mas antes disso, a gente tem que diferenciar o que é administração estratégica, tá, de planejamento estratégico. A administração estratégica é um processo que envolve como um todo, ou seja, todos os administradores de todos os níveis de uma organização, de uma empresa, que formulam e implementam os objetivos estratégicos. O planejamento é o caminho para essa administração, é o caminho para implementar esses objetos. Ou seja, é o processo de elaboração da estratégia na qual se definiria a relação entre a organização e o ambiente interno e externo e os objetivos organizacionais, com a definição de estratégias alternativas. Então, qual é o objetivo dessa administração estratégica? É tornar a organização capaz de integrar as decisões administrativas e operacionais
com as estratégias. O que é que ela busca, minha gente? Ela está sempre buscando a eficácia e a eficiência da organização, que são dois conceitos, tá? Eficaz e eficiente são dois conceitos divergentes. Muitas pessoas ainda confundem. Na próxima aula, irei explicar mais um pouquinho. Para entender a administração estratégica, para o administrador estar podendo entender, ele tem que se questionar três coisas. A primeira pergunta é: qual é a atual situação? Ou seja, no Brasil, no mundo, né? Qual a atual situação mundial? A gente está enfrentando uma pandemia, está tendo elevação dos preços de alimentos, de elétricos e assim vai. Então, que direção eu devo seguir agora nessa atual situação? Como eu vou buscar? E a terceira pergunta é: como eu vou chegar lá? Que meio eu tenho que tomar, né, para chegar ao meu objetivo? Respondendo essas questões, o administrador consegue diagnosticar o seu presente e planejar o futuro. Mas tudo isso ainda de acordo com o passado. Ele está no presente, ele tem que planejar o futuro, mas visando o passado, usando a estratégia como base para atingir objetivos em curto, médio e longo prazo. Por quê? Várias vezes a história se repete, né? Vamos um pouquinho falar sobre o que é intenção estratégica. Gente, a intenção estratégica configura-se como uma pedra fundamental da concepção e elaboração das estratégias organizacionais. Por quê, gente? Porque nela está contida a visão, a missão, o objetivo da empresa, a meta, o posicionamento, a escola, as projeções. E das mesmas que derivam a políticas e as diretrizes, né, de uma empresa. Ou seja, no seu escopo, encontram-se implícito e explícito os credos, os valores, os princípios. Ou seja, tudo que uma empresa, né, deverá ter de sua estratégia deve estar contido aqui na intenção estratégica, né? E até o seu objetivo final, o que ela busca, qual é o princípio dela, qual é o valor dela, no que ela acredita, no que ela quer passar para o mercado. Gente, como eu disse, foi apenas uma pincelada, tá? E aí, vou explicar um pouquinho agora sobre a avaliação do seminário individual. Nesse momento, quando está acontecendo essa aula, vocês já estão em mãos, que dentro da folhinha, tá? Está especificando cada aluno o assunto que ele vai explicar e o dia. Por que eu não coloquei a hora? Porque a maioria de vocês trabalham e eu vou me adequar à realidade de vocês. Ou seja, eu quero saber de vocês vão colocar no meu privado, por exemplo, a data. Digamos que o Joilson no dia 22, que ele ficou no dia 22, digamos que ele não possa. Ele tem até sexta-feira para me avisar, tá? Dessa data. E ele terá que mudar com outra pessoa o dia e me dizer a hora. Por que tem que ser até sexta-feira? Porque vai ser do dia 21 ao dia 25 os seminários. Eles terão, no máximo, 25 minutos, tá? Vocês terão que apresentá-lo no máximo em 25 minutos. Ele valerá 10 pontos. E de preferência que vocês possam estar fazendo o slide. Eu gostaria de estar usando os aplicativos Zoom e Google Meet. Será individual, tá? Só eu e a pessoa. Digamos, professora, mas eu não consigo estar baixando o Zoom nem o Google Meet, ou estou sem computador. Então, a gente fará uma videoaula através do aplicativo WhatsApp, tá? Mas, pelo menos, eu gostaria que fizesse se não pode estar fazendo um slide, gostaria que fizessem um cartaz simples com assunto, com os tópicos essenciais. Gente, não leem o slide, tá? Por quê? Justamente será apenas um assunto para cada pessoa, para que vocês possam se aprofundar e falar com as palavras de vocês. Não use as palavras de outros autores, não leiam os slides, porque isso será a nossa primeira avaliação.
e a média das duas que definirá a sua aprovação ou sua reprovação. Quando você usa a palavra de outros autores, vocês não estão aprendendo, não estão adquirindo conhecimento e não estarão se aprofundando no entendimento do tema, tudo bem? Eu acho que eu já falei tudo, então vamos estar buscando explicar de forma clara e direta. Estou aqui disponível. Sempre, vocês sabem que eu sou muito receptiva, então a qualquer momento pode estar conversando comigo, esclarecendo, me contando alguma dificuldade e a gente vai se modular. Porém, não passará do dia 21 ao dia 25. Essas avaliações de seminário ocorrerá nessas datas, tá? E no dia. Agora, se a pessoa não puder no dia, ela vai avisar até sexta-feira dessa semana, tudo bem? Então, mais uma vez, gente, obrigado pela atenção de vocês. Como eu disse, é uma das aulas mais curtas que a gente iria ter. Se empenhem, deem o melhor de vocês para esse seminário. Eu vou avaliar ponto por ponto, entendimento por entendimento, tudo bem? Qualquer dúvida, podem estar me questionando, me perguntando pelo WhatsApp. E eu desejo muita sorte, tá? Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Beijo!